Pedra de 2000 anos encontrada e desenterrada. Por que esta pedra é tão importante? Vem comigo! Fala galera, somos do canal É Sério Isso, e uma imensa pedra que definiu os limites da cidade sagrada da Roma Antiga há quase 2000 anos foi desenterrada por trabalhadores de construção civil no centro da cidade. A chamada Pedra Pomerial ou Cipus tem mais de 6 pés, quase 2 metros, de altura e é feita de calcário fino chamado travertino. Trabalhadores o descobriram em junho enquanto instalavam novos esgotos na praça ao redor do recém-restaurado Mausoléu de Augusto, que abriu como museu no início deste ano. Era uma das dezenas de pedras semelhantes que marcavam o Pomério de Roma, uma faixa sagrada de terra dentro e fora das muralhas da cidade onde era proibido construir ou cultivar, e dentro da qual armas eram proibidas. De acordo com a antiga lei romana, qualquer coisa dentro do Pomerium fazia parte da cidade de Roma, chamada Urbis, e tudo além dela era meramente território, chamado agir. O ato de fundação da cidade de Roma começa com a realização deste pomério, disse Cláudio Parisi Presidi, diretor dos Museus Arqueológicos de Roma, em uma entrevista coletiva anunciando a descoberta em julho. De acordo com o Peter Weissman, professor emérito de clássicos da Universidade de Exeter, do Reino Unido, o Pomerium foi estabelecido pela primeira vez por Rômulus, o lendário fundador de Roma, que contornou as muralhas da cidade por volta do século 8 a.C., com um sulco que ele defeito com um arado puxado por um boi sagrado. A lenda continua dizendo que Rômulus ficou com raiva e matou seu irmão gêmeo Remus quando Remus pulou sobre o sulco em zombaria. O sulco em si marcava o antigo limite da cidade, chamado Pomerium, como se fosse Poste Moerium, atrás do muro, disse Weissman à Live Science em e-mail. Até que a reconstrução seja concluída, a pedra estará em exibição no Museu Arapaces, construído em torno de um monumento próximo encomendado pelo Senado romano, a Assembleia Governante da Roma Antiga, para homenagear o Imperador Augusto em 13 a.C. Cidade Antiga. Embora 10 outras pedras de Poméria tenham sido encontradas antes, esta é a primeira encontrada em mais de 100 anos. Uma inscrição latina na pedra mostra que ela foi colocada ao longo da faixa sagrada por volta de 49 d.C., durante a expansão da cidade pelo imperador Cláudio, que governou de 41 a 54 d.C. Coincide com outra pedra pomerial da época que agora se encontra exposta nos museus do Vaticano. O Pomerium da cidade tinha grande significado cívico e simbólico e se estendeu várias vezes ao longo da história da Roma Antiga. A tradição afirmava que o Pomerium só poderia ser estendido por um magistrado, um funcionário da República, que tivesse expandido o território romano, e assim Cláudio parece ter citado sua conquista da Grã-Bretanha em 43 d.C. como justificativa para fazê-lo, disse Weissman. A expansão da cidade por Cláudio incluiu o Campus Martius, ou Campo de Marte, que na época da República Romana estava fora do Pomerium. O Mausoléu de Augusto fica no extremo norte dessa área. Na época do governo de Cláudio, a área de Campus Martius, fora dos muros, havia sido desenvolvida com edifícios públicos muito grandiosos, pórticos, templos e teatros, e etc. Cidade sagrada. O conceito de uma fronteira sagrada em torno da antiga cidade de Roma pode ter se originado com os etruscos, um povo primitivo que viveu na região e que influenciou os romanos que vieram depois deles, disse Filippo Carla Urinck, professor da História da Antiguidade da Universidade de Potsdam, na Alemanha. Quando Rômulus desenha o Pomerium, ele basicamente separa o mundo da civilização e da história, a cidade do deserto e da pré-história no que permanece do lado de fora, disse Carla Urinck à Live Science. Muitas leis da Roma Antiga se preocupavam com os limites marcados pelas pedras Poméria. Por exemplo,
Os magistrados, conhecidos como tribunos da plebe, tinham poderes para interferir nos assuntos políticos durante a República apenas dentro dos limites da cidade, e delegações de aliados podem atravessar o Pomerium, mas delegações de inimigos não podem, a menos que sejam explicitamente autorizados pelo Senado governante, disse ele. Era proibido o porte de armas dentro do Pomerium, e por isso os exércitos romanos tiveram que ser dispensados fora dele. Embora tivessem isenções para procissões militares pela cidade, conhecidas como triunfos, que eram concedidas pelo Senado aos generais vitoriosos, disse ele. O Pomerium era considerado sagrado e esperava-se que os magistrados consultassem os auspícios da cidade e a perspectiva de boa ou má sorte conduzida por um padre conhecido como augur, sempre que cruzavam aquela faixa de pedra, e sua falha em consultar essas previsões foi visto como potencialmente fatal. Por exemplo, o autor e político romano Cícero relatou que o cônsul Tibério Crago, em 163 a.C., se esqueceu de tomar os auspícios da cidade uma segunda vez depois que ele foi chamado de volta à cidade para uma reunião do Senado, e que deu fracasso, resultou na morte súbita de um funcionário eleitoral chamado de rogador, disse ele. Isso foi imediatamente percebido como um sinal de que os deuses estavam irritados, e quando ficou claro o motivo, o Senado decidiu que os 2 cônsules eleitos deveriam renunciar e as eleições foram realizadas pela segunda vez, disse Carla Urrinck. Estamos produzindo vídeos na segunda, quarta e sexta-feira aqui no canal. Caso tenha gostado, não se esqueça de deixar seu like e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E te espero no próximo vídeo. Cansou de ter uma vida mediana? Sempre aquela mesmice, nada muda, nada evolui. Você se sente estagnado e até perdido. Você começou a aceitar a ideia de que a vida é assim mesmo e não tem jeito. Só se dá bem quem tem sorte e veio de família rica. Se você fechar o olho agora, você sabe exatamente a vida que você quer ter. Você sabe o carro que você quer ter, a casa que quer ter. Sabe como você gostaria de ser visto por outras pessoas. Os próximos segundos desse vídeo podem ser os segundos mais importantes da sua vida. Eu vou te mostrar como que você pode receber notificações diárias no seu celular, assim como essas que tá passando aqui na tela. E isso usando só o seu Instagram e WhatsApp 30 minutos do seu dia. Mas antes de eu te revelar essa descoberta, deixa eu me apresentar. Meu nome é Nicolas Fernandes, eu sou o pai da Isabela, eu moro no interior de São Paulo e eu sou empresário, atuo com negócios online há mais de 7 anos. Somente no ano de 2020 eu tive um faturamento de 7 milhões na internet.